Bem, boa tarde a todos. Vamos começar mais um seminário, Minds. Hoje a gente vai ter o estudante de doutorado, Hugo Bittencourt. O Hugo vai falar um pouco de pesquisa, do tema de pesquisa dele no doutorado. E esse seminário também faz parte do projeto de tese 1 dele, né? Então, é pesquisa exploratória ao doutorado dele. E ele conclui com essa apresentação. Então, passo a palavra para você. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, né, em dar esse seminário para nós, porque o seu tema interessa a muitos outros colegas do laboratório. Tá? Então, fique à vontade. Fred, eu que agradeço por me convidar para apresentar esse seminário. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Como o Fred disse, eu me chamo Hugo. Muito obrigado pela presença. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Eu vou compartilhar minha tela. Só um instante. Aqui. E beleza. Vocês conseguem ver minha tela sem nenhum problema? Sim, está ótimo. Perfeito. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre previsão de séries temporais multivariadas não estacionárias, com aplicações nas áreas de IoT, Smart Grids, IoE e energias renováveis. Essa apresentação é um resumo sobre o contexto, o problema, a revisão de literatura do meu tema de pesquisa. Essa apresentação ela está dividida em referencial teórico, apresentação do problema, uma breve revisão de literatura e, para finalizar, considerações. Eu vou começar apresentando as áreas e aplicações, dando uma breve definição de cada aplicação e cada área. IoT é um conceito que se refere à interconexão digitais de objetos cotidianos com a internet. Um dos principais componentes da IoT são as redes de sensores sem fio. Redes de sensores sem fio são compostas de muitos dispositivos chamados nó-sensores. Os nó-sensores são sensores autônomos, compactos, integrados a uma CPU e a um rádio de comunicação sem fio, e a uma fonte de energia, geralmente baterias. Os nó-sensores podem ser utilizados para detectar e monitorar uma variedade de parâmetros físicos e condições. Esses nó-sensores coletam os dados do ambiente, enviam para um nó denominado SYNC, geralmente um outro sistema embutido com maiores capacidades computacionais, e esse nó SYNC envia as informações para a internet. A IoT pode ser utilizada em uma ampla variedade de aplicações, como, por exemplo, na área da saúde, na supervisão de sinais vitais e identificação de situações de emergência. Pode ser utilizada na indústria, como na detecção de algum vazamento, no transporte, fazendo controle do tráfego, em monitoramento ambiental. Pode também ser utilizada nas nossas casas e apartamentos, por exemplo, tendo um ambiente mais adaptável ao humor ou ao tempo, aumentando ou diminuindo a intensidade das luzes e dos sons do ambiente. Pode ser utilizado também fazendo a redução do consumo de energia com desligamento automático de equipamentos que não estão sendo utilizados.
Como pode ser visto na imagem, a IoT pode estar presente em diversos segmentos da nossa sociedade e do nosso dia a dia, podendo proporcionar, por exemplo, as cidades inteligentes e os smart grids. A IoT, as redes de sensores sem fio, possibilitam a implantação e desenvolvimento de smart grids. Smart grids podem ser definidos como a modernização dos sistemas de energia elétrica para alcançar uma rede de energia totalmente automatizada e integrando todos os usuários, desde a geração até o consumidor final. Quando a IoT é aplicada no sistema elétrico, nós damos o nome de IoE, Internet of Energy. Assim, a IoE é uma subcategoria da IoT. Como tudo é monitorado, a IoE pode informar, detectar falhas, pode verificar aonde é o maior o consumo de energia e se há necessidade de economizar. A IoT e a IoE pode fazer dos nossos sistemas elétricos eles mais seguros, confiáveis, eficientes, flexíveis e sustentáveis. E, falando em sustentáveis, energias renováveis. O aquecimento global, as mudanças climáticas, o esgotamento dos combustíveis fósseis estimularam o uso e desenvolvimento de fontes de energias renováveis. Geralmente chamada de energia limpa, as energias renováveis vêm de fontes naturais ou que são constantemente renovadas. Dentre as energias renováveis, a energia solar surgiu como uma abordagem mais popular e é implementada em diferentes lugares do mundo. Ela vem sendo a fonte de energia renovável mais promissora para ser utilizado tanto em aplicações residenciais, comerciais ou industriais. A quantidade de energia produzida pelo Sol é mais do que suficiente para atender todos os nossos requisitos energéticos em escala global. O sistema solar, que é também chamado de sistema fotovoltaico, ele utiliza células fotovoltaicas que vão formar um módulo fotovoltaico que converte a radiação solar em eletricidade através do efeito fotoelétrico. Isso aqui é um exemplo de vários módulos fotovoltaicos. E para concluir o referencial teórico, para terminar, como pode ser visto nos slides anteriores, essas áreas, elas dialogam, elas podem estar juntas, elas são interligadas. Quando você tem uma IoE fazendo o monitoramento do seu sistema fotovoltaico, você tem uma aplicação de IoT. E, logo, você vai possibilitar a ter um smart grid. Então, essas áreas, elas se conversam e se dialogam. E, para finalizar, então, a IoE é muito importante na redução dos custos de manutenção do sistema fotovoltaico, na segurança, em evitar interrupções indesejadas. Além disso, a IoE, ela permite detectar problemas de desempenho do sistema. Por exemplo, sujeira nos módulos fotovoltaicos. A sujeira no módulo, ela afeta a eficiência do módulo, logo, ela vai afetar a produção de energia. E isso, utilizando a IoE em sistemas fotovoltaicos, você consegue
detectar e identificar tais problemas de eficiência do seu sistema. Apresentada as áreas, eu vou entrar agora no problema em si, que é a previsão de geração fotovoltaica e também a detecção de falhas. Uma quantidade considerável de energia elétrica está sendo gerada de fontes solares desde as últimas décadas. A geração fotovoltaica depende de fatores meteorológicos, que são incertos, como a radiação solar, a temperatura, a umidade. A potência de saída do sistema fotovoltaico muda dinamicamente com o tempo, devido à variabilidade dos fatores ambientais. Logo, a previsão de geração é importante para estabilizar, proteger a operação da rede e promover a integração da energia fotovoltaica em larga escala. Além disso, a previsão de geração é importante para a gestão dos fluxos de energia e para um bom funcionamento da rede elétrica. Um dos desafios do futuro é a integração da energia solar à rede elétrica existente. E a previsão de geração fotovoltaica e a detecção de anomalias é muito importante para possibilitar essa integração. Agora eu vou falar sobre as entradas do modelo, as minhas variáveis. As entradas do modelo têm influência direta tanto na acurácia quanto na complexidade computacional. Geralmente são utilizadas séries históricas da produção fotovoltaica e com informações meteorológicas e geográficas. Sobre os parâmetros meteorológicos, a radiação solar é a que tem a maior correlação com a geração fotovoltaica. Além disso, a cobertura de nuvens causam flutuações na intensidade da luz do Sol, o que também impacta a geração. Além das variáveis meteorológicas, a produção fotovoltaica também é influenciada por outros fatores, como a temperatura do módulo, a condição operativa das células e condição operativa do módulo em geral. Por exemplo, como eu expliquei nos slides anteriores, a sujeira no módulo fotovoltaico. Então, a IoI é também importante para estar coletando essas informações, fazendo monitoramento do sistema, coletando essas informações que também são importantes para serem entradas no meu modelo preditivo. E para concluir, é um desafio o projeto de um modelo com um número de entradas que seja ótimo e que tenha uma correlação forte com a saída fotovoltaica. Contudo, as entradas do modelo, elas são séries temporais não estacionárias. Essas séries, elas apresentam flutuações ao longo do tempo, variações sazonais, dados ausentes ou até corrompidos. Uma série temporal não estacionária pode ser definida quando a média e a variância dela alteram-se ao longo do tempo. E essas mudanças podem assumir diversas formas, que é o fenômeno chamado de mudança de conceito, ou simplesmente drift. Os drifts podem deteriorar a acurácia do modelo e torná-lo obsoleto. Como, por exemplo, nessa imagem. Esse modelo, ele tornou-se obsoleto, pois hoje ele não reflete mais o estado atual do meu processo de geração de dados. Porque ele foi, suponho que ele foi treinado com dados que são completamente diferentes agora do meu processo de geração de dados. Pois esse processo de geração de dados aqui sofreu com a variabilidade
dos meus dados meteorológicos, o efeito do tempo dos meus nós sensores, falhas dos meus nós sensores. E as soluções para lidar com os drifts, elas podem ser ativas ou passivas. Uma solução ativa, ela identifica a mudança de conceito, reage e atualiza o modelo. Já na solução passiva, o modelo é continuamente adaptado, sem a necessidade de detectar a mudança. Além das entradas, outro fator importante no desenvolvimento do modelo preditivo é o horizonte de previsão. Ou seja, quanto tempo no futuro será a previsão? Por exemplo, o meu modelo preditivo terá saídas de 24 horas para frente, uma semana para frente, ou uma hora para frente, poucos minutos. Na literatura, os nomes comumente utilizados como horizonte de previsão são esses aqui. Mas é importante ressaltar que esses intervalos aqui variam de autor para autor, mas na literatura é certo que você vai encontrar esses nomes aqui para definir um horizonte de previsão. Um horizonte de previsão que é de muito curto prazo, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E você vai ter essas três categorias aqui, que elas são subcategorias dos horizontes de previsão de muito curto prazo e de curto prazo. E aí, para concluir, um dos desafios e também o que eu pude verificar que é uma lacuna é a implementação de um horizonte de previsão variável, que ele possa ir desde o muito curto prazo até o médio prazo. E quando eu testar o meu modelo, eu perguntar quantos dias ou quanto tempo, quantas horas, o meu método ele vai produzir previsões mais acuradas do que outro método sobre condições diferentes aqui do tempo. E aí, essas condições aqui podem ser testadas em diferentes estações do ano ou localidades diferentes. Então, essa aqui é uma das lacunas que eu percebi nessa pesquisa e talvez seja uma tendência essa implementação de um horizonte de previsão que é variável. Agora, eu vou falar um pouco sobre os métodos de previsão em si, fazer uma breve revisão de literatura. Várias abordagens vêm sendo apresentadas na literatura, como modelos físicos, modelos de machine learning, modelos estatísticos e modelos híbridos. Sobre os modelos físicos, o modelo físico pode trabalhar com modelos matemáticos para fazer a previsão do tempo, como o NWP, que é previsão numérica de tempo, do tempo, melhor. Ou pode também utilizar imagens do céu ou imagens de satélites. Além dos modelos físicos, nós temos as técnicas que são baseadas nas séries históricas. E esse autor aqui, o Das e outros, os autores, dividiram esses modelos em modelos de persistência, estatístico, machine learning e modelos híbridos. Importante destacar que essa classificação, ela também varia de autor para autor. Vai ter autores que vão juntar modelos estatísticos com de machine learning, e tem autores que essas três caixas aqui são uma só. Então, isso é variável na literatura. Falando um pouco sobre cada um dessas caixinhas,
O modelo de persistência é um modelo utilizado para benchmark. Ele adota o conceito do tempo t mais 1 é igual ao tempo t. Por exemplo, amanhã é igual hoje. As condições do tempo, elas são semelhantes. Dentro dos métodos estatísticos, os métodos mais utilizados são o ARMA, ARIMA, regressão. Modelos já utilizados, modelos estatísticos, muito utilizados até em outras áreas, para fazer previsão de séries temporais. Dentre os modelos de machine learning, a técnica mais utilizada são as redes neurais, e aí considerando os diferentes tipos de redes neurais. Em um segundo lugar, são o SVM e o SVR, então, as máquinas de vetores de suporte. E já nos modelos híbridos, é quando eu combino uma ou mais técnicas. É a ideia de você combinar diferentes técnicas, diferentes modelos, para resolver a alimentação de um determinado modelo. Além dessas técnicas híbridas apresentadas aqui, podem ser consideradas, são consideradas na literatura também técnicas híbridas, quando eu utilizo um modelo de machine learning com um modelo físico. Por exemplo, eu utilize uma rede neural utilizando também um NWP. Aqui, uma breve descrição sobre o que eu apresentei nos slides anteriores, falando de cada um dos métodos, método de persistência, método estatístico, método de machine learning e os métodos híbridos. Agora eu vou apresentar 3 trabalhos, uma mini revisão de literatura, e depois, para finalizar a apresentação, vou fazer as considerações e apresentar quais as lacunas eu estou propondo atacar com a minha pesquisa. Eu tentei selecionar 3 trabalhos que pudessem exemplificar e englobar todas aquelas áreas apresentadas no referencial teórico. O primeiro trabalho é o HWSP, que é uma estratégia híbrida da previsão fotovoltaica de curto prazo, que combina o SVM com o PSO e transformada de wavelet. Esse modelo híbrido, ele foi desenvolvido incorporando dados providos pelo SCADA, que vai estar armazenando os dados históricos da produção fotovoltaica, mas com previsão numérica de tempo, que vai fornecer as informações meteorológicas. E isso foi, a entrada do modelo foi esses dados têm um período de 1 ano com um intervalo de 1 hora. Então, os dados meteorológicos que foram utilizados foi a radiação solar, a temperatura, a cobertura de nuvens, a umidade, a pressão e a velocidade do vento. E isso, junto com os dados aqui históricos da previsão fotovoltaica, fornecida pelo SCADA, esse modelo aqui faz a previsão da produção fotovoltaica. Aqui o diagrama do algoritmo de previsão. Então, eu tenho meus dados, os dados meteorológicos do SCADA, é feito um pré-processamento, é feita uma decomposição aqui das minhas séries, dos meus sinais, utilizando a transformada de wavelet. Ele vai decompor em subséries. Essas subséries vão ser utilizadas para treinar o SVM. Os parâmetros do SVM serão otimizados pelo PSO. E caso convirja, eu vou ter a minha rede treinada. E aqui fornece meus dados de teste para obter a minha previsão. Depois, eu faço a reconstrução aqui do sinal das séries utilizando uma transformada de wavelet inversa. E depois,
eu tenho a saída do meu modelo aqui, que é a previsão da energia solar para as próximas 24 horas. E aqui também uma breve descrição que eu apresentei no slide anterior, falando aqui que os sinais são decompostos pela transformada de Wavelet, que o PSO é utilizado para otimizar os parâmetros do SVM e que é feita a reconstrução aqui do sinal pela uma transformada inversa de Wavelet. E nesse ponto aqui, eu gostaria de destacar. Segundo os autores, o modelo é continuamente adaptado a cada 24 horas, com o objetivo de estar lidando com os drifts. Ou seja, isso aqui não é estar lidando com os drifts. Uma das lacunas que eu verifiquei, e ainda é uma das lacunas, são métodos preditivos da produção fotovoltaica que tratem com os drifts, seja uma implementação ativa ou uma implementação passiva. Aqui, o modelo é continuamente atualizado, é retreinado, para ele estar sempre utilizando informações mais atuais. Porém, a cada vez que você retreina seu modelo aqui, faz esse retreino, você tem uma complexidade ali computacional, você está gastando CPU, você está gastando memória. E isso aqui não é uma estratégia para você estar lidando com drift. Não sabe se o modelo não está se adaptando, você não sabe se ocorreu ou não uma mudança de conceito. O segundo trabalho é a proposta de um framework para fazer o monitoramento de um sistema fotovoltaico que ele é baseado em redes de sensores e nuvem. E esse framework também ele detecta problemas nos módulos fotovoltaicos e faz a previsão de geração. Então, logo, a aplicação aqui de uma IOE no sistema fotovoltaico. Então, a proposta principal aqui do trabalho é essa de implementação desse framework. Então, nossos sensores são aqui implantados aqui nos meus módulos fotovoltaicos, para coletar informações como a corrente, tensão, intensidade da luz do sol, a potência. É utilizado uma topologia que tem esses nós roteadores aqui, uma topologia em mesh, que depois envia essas informações para o nó sync. Esse nó sync vai enviar as informações para a central de monitoramento. Questões relacionadas ao armazenamento e também a segurança no tráfego das informações foram também propostas aqui pelos autores. E essas aplicações aqui, que essa central de monitoramento, ela permite a utilização de aplicações de terceiros, por exemplo, na produção de gráficos, dashboards. Então, como eu já mencionei, os nossos sensores vão coletar essas informações de cada módulo fotovoltaico. Essas informações são integradas e se utiliza uma rede Zigbee para fazer essa comunicação, que é um padrão de comunicação utilizados em redes de curto alcance e com baixo consumo de energia. Esses dados que são integrados, eles são enviados para a central de monitoramento, e na central de monitoramento é aplicado um SVM semi-supervisionado para detectar dados anormais, detectar anomalias nos módulos fotovoltaicos. Esse aqui é o diagrama do classificador do SVM. Aqui. Esse diagrama é essa caixinha aqui. Então, eu recebo um conjunto de dados. Esses dados é feita a extração aqui da intensidade
da intensidade da luz solar. Eu faço a classificação dessa intensidade da luz solar. E aí eu defino aqui os grupos, depois que é feita essa classificação. E aí, dentro de cada grupo, eu faço é feita uma verificação se ocorreu ou não o outlier. Então, é verificado aqui se esse conjunto de dados não pertence a esse intervalo padrão, esse intervalo normal, aceitável das informações. E aí é feito o quê? Pego esse conjunto de dados, a diferença aqui dele da média, e se ela é maior que um parâmetro definido pelo usuário, e elevado ao desvio padrão entre o D e a média. E para finalizar esse trabalho, eu gostaria também de destacar que uma questão também importante quando você está lidando com dados não estacionários, lidando com modelos preditivos para produção fotovoltaica, é também o seu modelo ser robusto ao outlier. Você consiga diferenciar o que é um outlier ou o que é uma mudança de conceito. E não está produzindo alarmes falsos. Achar que é um outlier quando é uma mudança de conceito ou vice-versa. E isso que foi tratado no próximo trabalho. O próximo trabalho, chamado de ESHAD, Embedding Based Change Detection, é uma proposta de um modelo não supervisionado para detectar mudanças de conceitos aplicadas a smart grids, aplicadas aos sensores implantados nos smart grids. Esse modelo tem duas fases principais, ou seja, é feito tem um método embedding, que faz a redução da dimensão das minhas séries temporais, as séries temporais considerando uma janela de tempo, e depois é feito uma detecção da mudança de conceito dentro dessa janela de tempo. E utiliza o fluxo de teste e retreino. Caso verifique a mudança de conceito, é feito o retreino. Os autores, eles utilizaram dois métodos embedding, o autoencoders e o PCA. Esses dois métodos aqui foram testados pelos autores. E a mudança de conceito, ela é feita dessa forma. Então, para cada série, é verificado, depois que a série é reduzida a dimensão da minha série aqui, é verificado se a média das distâncias euclidianas entre o ponto e seus pontos vizinhos, se ela desvia significantemente. Então, aqui, essa é a fórmula que é utilizada. Então, é verificado se essa média aqui, entre os meus pontos e os seus vizinhos, a distância aqui utilizada foi distância euclidiana. Se ela vai desviar muito aqui da minha média, mais um desvio, mais um threshold. Esse threshold, ele é o desvio padrão das minhas distâncias multiplicado pelo um parâmetro definido pelo usuário. Então, voltando aqui ao slide anterior, então eu tenho aqui a minha janela, onde as minhas séries temporais são analisadas, eu vou estar analisando minhas séries temporais. É feito o método de redução da dimensão, então aqui eu tenho meus dados com a dimensão reduzida, e aí é feito a verificação
da mudança de conceito, utilizando aquela forma, as estatísticas do slide. Caso não ocorra a mudança de conceito, é feito um merge entre a minha janela de treino com a minha janela de teste, como exemplificado aqui nesta imagem. Então, aqui o verde é minha janela de treino, essa aqui é minha janela de teste, e aí não ocorreu a mudança de conceito, eu não descarto as informações e é feito o merge aqui das duas janelas. Agora, caso ocorra a mudança de conceito, é feito o retreino aqui do meu modelo, como exemplificado aqui nessa imagem. Então, essas informações aqui, elas vão ser descartadas, e aqui a minha janela que eu analisei passa a ser a janela para o treino, e essa aqui é a janela para teste. Como eu falei, é utilizado um threshold para verificar se ocorreu a mudança de conceito, e essa mudança de conceito ela é definida considerando a quantidade de pontos que foi identificada a mudança de conceito. Então, para uma determinada janela, se verifica uma quantidade de pontos que ocorreu mudança de conceito, e ali se fala que naquela janela ocorreu a mudança de conceito. E é baseado nessa fórmula. E para finalizar a apresentação, eu apresento algumas considerações. Inicialmente, considerações extraídas de outros trabalhos, extraídas de surveys, que são importantes para identificar o estado atual da pesquisa e me possibilitou também até chegando minhas próprias conclusões, que serão apresentadas no final. Então, dentre os métodos, as redes neurais e os métodos híbridos, eles podem lidar com uma grande quantidade de dados e gerar previsões acuradas para um horizonte de previsão curto, e sem a necessidade de uma relação matemática muito complexa ou de representações físicas. As redes neurais e os modelos híbridos vêm demonstrando serem mais acurados e mais adaptáveis do que os modelos estatísticos convencionais. A desvantagem da rede neural é o aumento da complexidade devido à sua arquitetura em multicamadas e também a utilização de muitas entradas. Em relação ao SVM, ao SVR, a força dessa técnica é a capacidade de aprender sem muito conhecimento prévio, diferente da rede neural. Contudo, essa técnica ela é muito sensível aos parâmetros do modelo. E os modelos híbridos, eles demonstraram ser mais acurados que um único modelo. E os modelos híbridos se tornaram um foco de pesquisa. A maioria dos trabalhos atuais vem com propostas do desenvolvimento de modelos híbridos. E para finalizar, o que eu pude verificar, quais são as lacunas e o que eu estou pretendendo atacar no meu doutorado. A primeira coisa é que ainda existe a necessidade de modelos que sejam flexíveis, ou seja, modelos que consigam se adaptar a diferentes números de entradas e saídas. Primeiro, além de você tratar a questão daquele número ótimo de entradas para o meu modelo preditivo, aquele desafio, dado as características do meu problema, ser séries não estacionárias, uma entrada ela pode ficar ausente por um determinado período de tempo. Então, eu posso não ter aquela informação.
E meu modelo, ele tem que ser flexível e também robusto, que é o outro ponto, que é outro tópico, para conseguir fazer a previsão sem ter aquela informação. Então, isso é uma lacuna que eu notei. A segunda, e até já mencionada, é métodos que sejam robustos, ou seja, métodos que lidem com os drifts, implementem, sejam métodos que tenham uma estratégia ativa ou passiva. Mas, visto que é meio que inevitável que ocorra falhas nos meus nossos sensores, que ocorra mudanças no tempo, porque o tempo ele é variável. Então, isso eu tenho que estar lidando. Então, tenho que conseguir fazer previsões robustas. Meu modelo não pode ficar obsoleto. E lidando com os drifts. E, além disso, esse modelo tem que ser robusto para eu estar conseguindo diferenciar e identificar o que é uma mudança de conceito e o que é um outlier. Não está gerando alarmes falsos, quando no meu modelo não está gerando alarmes falsos. E, para finalizar, também modelos que sejam precisos, modelos acurados, utilizando diferentes horizontes de previsão. Aqui faltou a palavra diferente. Então, eu estou utilizando meu modelo, testando meu modelo, considerando diferentes horizontes de previsão e respondendo aquela pergunta que eu coloquei no slide de horizonte de previsão. Então, implementação de modelos que utilizam horizonte de previsão também variável. Então, é isso. Aqui algumas das referências que eu utilizei para produzir essa apresentação. E muito obrigado a todas e a todas pela presença, pela audiência, e estou aberto para perguntas. E, novamente, muito obrigado, Fred, por ter me convidado para fazer essa apresentação de seminário. Ok, Hugo. Muito obrigado pela sua apresentação, ela foi muito interessante, né? Eu acho que cobriu vários assuntos aí diferentes, mas relacionados, né? Eu achei interessante aquela pesquisa que você mostrou sobre o embedding, né, para tratar séries multivariadas de alta dimensão. E aí eu menciono aí, o Matheus está aí na audiência, né? O Matheus é um aluno que está trabalhando com um tema relacionado, né? Nós convertemos séries multivariadas em uma alta dimensão e projetamos para espaço 2D, né? Usando uma rede auto-organizável. E nesse espaço 2D a gente aplica um modelo de Fuzzy Time Series. Então é um trabalho que está relacionado um pouco às coisas que você vem fazendo, então a gente tem que pôr vocês dois para conversar aí. Bem, eu abro a palavra aí, quem tiver algum comentário, alguma pergunta aí na audiência. Eu tenho. Talvez seja até mais para o Fred mesmo. Eu leio o título da apresentação do Hugo, ele me remete muito àquele trabalho de fuzzy não estacionárias. Sim. Isso aí é que tem aplicação fuzzy real e multivariável, né? Você vê uma proximidade, uma possibilidade de uso da biblioteca na aplicação? Com certeza. O trabalho do Carlos, né, na verdade, envolvia um pouco esse trabalho das EPS não estacionárias, junto com o Petrônio, né, mas a tese do Carlos foi também para séries temporais para energia renovável, né,
Inclusive o Hugo já leu a tese do Carlos, está familiarizado e vai ser uma continuidade do trabalho do Carlos. Sobre o trabalho específico da NSFTS, é um modelo para séries não estacionárias, mas uma questão que nós tínhamos lá é que o modelo é univariável. A gente não tem uma extensão daquele modelo para o caso multivariável, né? Ok, Marcos? Sim, tá claro. Obrigado. E aí a gente pretende atacar aqui séries multivariadas, não estacionárias, em alta dimensão. Bonito, hein? Legal. É o desafio que o Hugo tem pela frente. Segura na mão de Deus e vai. Isso aí. Mais algum comentário, pessoal? Matheus acho que colocou um comentário aqui no chat. É um comentário só que não é nada que acrescenta nada, não. É só que. Mas é isso aí. É pesquisa mais usada, né? Ambiciosa. Mais alguém, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Outro colega nosso que está trabalhando aí com temas, com modelos diferentes, mas pouco relacionados, né? É o Omid. O Omid está trabalhando com modelos híbridos aí para séries temporais. Um modelo bem diferente. Numa próxima oportunidade aí a gente vai convidá-lo para fazer um seminário. Omid, I'm talking about your work. So soon I'm going to ask you to give a presentation for us. I don't know if Omid is listening to me. Okay. O Omid está rindo de nervoso neste momento. É possível. Então tá, pessoal. Ô, Hugo, mais uma vez, aí se tiver algum comentário final, mas eu já me adianto aí agradecendo, parabenizando pelo seminário, né? Ele vem também concluindo esse semestre de projeto de tese 1, né? Então, você está numa trajetória boa aí para o seu exame de qualificação, tá? Já temos algumas ideias, né, de modelos que nós estamos explorando nesse contexto e vai ser tema do próximo semestre. Isso, perfeito. Eu quero só agradecer novamente a todos e a todas. Muito obrigado, uma audiência muito qualificada. E muito obrigado pela presença e também, novamente, obrigado por estar fazendo essa apresentação do seminário. Seminário online é um pouquinho, a primeira vez assim, foi um pouco mais diferente, apresentar sentado, falando só para minha tela, não vendo a carinha de ninguém, então foi uma experiência boa também, essa parte de home office, tá lidando com esse momento agora que é terrível, que a gente vive, ainda mais nesse Brasil. Então é isso. Em breve eu espero que a gente possa voltar a um ambiente também de seminários presenciais, né? Uhum. Bem, pessoal, obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. Um grande abraço a todos.